Então vamos lá. A aulinha de literatura de hoje é sobre o quinhentismo, tá? Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, sobre o quinhentismo, para adentrar no quinhentismo, vamos entender como é que se dá essa linha do tempo das escolas literárias. Vocês lembram da minha primeira aula lá, que eu falei sobre as escolas, como é que a gente ia trabalhar? Ou vocês não lembram que eu falei das escolas, sobre aquele cronograma? Ah, vocês lembram. Perfeito, então. Estão com a memória boa, hein? A Bibi não lembra. Beleza, Bibi, tá tudo bem. Tá, olha só, então. O que acontece? Quem não lembra, não tem problema, não tô magoada. Era figuras de linguagem isso. Mas antes de eu começar a aula, eu falei o que a gente ia trabalhar e dei uma explicada nas escolas literárias. Era essa a pergunta. O que são as escolas literárias? Se vocês lembravam. Mas então, as escolas literárias são como se fosse assim um repartimento do tempo da história da literatura, onde dentro daquele grupo, daquela escola ou daquele período literário, tem uma série de características e uma série de autores que respeitam aquela característica, aquela forma de aquele movimento, aquela forma de pensar, de escrever. Então, é basicamente isso. As escolas literárias são um recorte aí das literaturas que botam as literaturas num grupo por tempo, por características e por autores que respeitam essas características, tá? O que acontece? Quando que começa aí a literatura no Brasil? Na era colonial. Por quê? Agora a gente já vai saber porque é a aula de hoje, né? Mas, então, começa sendo dividido aí pela era colonial e a era nacional. Dentro da era nacional, dentro da era colonial, a gente tem o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. O que era a era colonial? O Brasil era colônia de Portugal, tá? Quando o Brasil deixa de ser colônia de Portugal, a gente começa a ter a nossa era nacional. E aí o que acontece na literatura? Acontece que a gente começa a ter uma identidade mais brasileira, apesar de ainda ter muita referência do que vem de fora. Por exemplo, o romantismo brasileiro, ele ainda tinha muita referência do que era o romantismo europeu, o realismo, o naturalismo, mas aí, a partir desse momento da era nacional do romantismo, começou a se criar essa identidade da literatura brasileira, tá? E isso vai só se consolidar quando? No pré-modernismo. Então, tem bastante tempo. E quando é o pré-modernismo? Lá em 1922. Então, a gente está começando essa história aí da literatura em 1500 e a gente vai consolidar a era nacional apenas em 1922. Tá? Então, é tempo. É tempo que rolou para se consolidar aí a identidade da literatura brasileira, tá? E aí a gente tem o modernismo e o pós-modernismo, que é o que a gente vive hoje em dia. São os autores que publicam, né, hoje em dia, são pós-modernos, beleza? Isso tudo a gente vai ver. Para a gente começar hoje a entender mais profundamente o que eu expliquei para vocês, vamos entender o que é o quinhentismo. O que essa palavra aí tá? Já tem a resposta aí, né? Mas o que essa palavra remete vocês? Quinhentismo. Quero saber. O que o quinhentismo remete a vocês? 500, exatamente. Quinhentismo, 500. Por que quinhentismo e por que 500? Dos anos 1500, tá? Então vem daí esse nome. Tem uma discussão dentro da crítica literária que diz que o quinhentismo, esse período aí, ele não deveria ser uma escola, tá? Uma escola literária. Mas, por quê? Por que ele não deveria ser uma escola? Porque ele
não tem ali não tem características que ele segue, não tem aquele grupo de autores que obedece aquele tipo de pensamento, aquele viés de pensamento, entende? O quinhentismo ele está mais para uma literatura de relato, uma literatura histórica, mas ela fica consolidada como uma escola literária, porque dá início à nossa literatura brasileira. E exatamente, Bibiana, é o início da literatura brasileira. Ainda não com a nossa cara, né, com a cara brasileira, mas é o início da literatura brasileira. Então, para a gente entender o quinhentismo, vamos entender qual era o contexto da época. Antes, né, em qualquer escola literária, a gente precisa entender o contexto, a história, do que estava acontecendo naquele momento, para entender por que os autores estavam escrevendo sobre aquilo, porque está tudo muito relacionado. A história é relacionada com a literatura. Sempre que eu for trabalhar com escola literária, vocês vão ver eu trabalhando com contexto histórico daquele período. Por quê? Está tudo muito relacionado. E vai fazer sentido hoje porque é o quê? O que aconteceu lá em 1500? Aquela invasão aqui no Brasil, né? Que você sabe. Então, o que estava acontecendo aqui no mundo em 1500? Grandes navegações. O pessoal estava fazendo aquele caminho das Índias, descobertas, toda aquela coisa assim de exploração. Vamos explorar descobrimento, bem entre aspas. Né? Grandes navegações, por quê? Por que o povo europeu estava lá fazendo as navegações, grandes descobertas? Eles estavam procurando lugar para explorar, procurando ouro, procurando matéria. Então, eles estavam em busca aí da matéria, do ouro, da riqueza dos países que ainda não tinham uma nação consolidada, um reinado, etc. Tá? Outra coisa que estava aí acontecendo no mundo era o Renascimento, tá? Com o Renascimento, a ideia do Renascimento, de descobertas quais? O mundo é redondo, o universo é infinito. Inclusive, o cara que descobriu isso, né, que lançou essa ideia filosófica também e física, na época o nome dele era, vou até ler porque para não errar, Giordano Bruno, tá? Giordano Bruno, ele estava refletindo aí, lançando para a comunidade acadêmica da época sobre essas questões da Terra ser redonda, do universo ser infinito, e o que aconteceu com ele nessa época? Foi queimado na fogueira pela Santa Inquisição, tá? Então, assim, o mundo redondo dele a Terra foi plana e capotou, porque, coitado. Então, para vocês verem o nível do que acontecia, né, lá em 1500. Também tínhamos aí nas artes Leonardo da Vinci, tá? Aí surgiu a ruptura também da igreja e teve a reforma protestante, a contra-reforma e a Inquisição, né, que daí queimaram uma porção de pessoas só pelo jeito que elas falavam, por como se comportavam, e foi uma triste, né, fase do mundo, uma coisa absurda que aconteceu, e foi por causa dessa ruptura da igreja, dos protestantes e a contra-reforma dos protestantes. Quem era protestante se separou dos contra-protestantes, tá? Aí tivemos também a descoberta do Brasil, que é aquela história, né, que contam no colégio, que Pedro Álvares Cabral saiu lá com seu barquinho para descobrir, fazer a volta no planeta aí, na Terra plana, e aí ele chegou no Brasil sem querer. Mas é bem questionável essa descoberta, né? Não só por ser uma ocupação de uma terra que já era ocupada, né? Mas também por quê? Porque já tinham mapas cartográficos da época que apareciam parte do Brasil. Então, como foi um descobrimento, se a cartografia já mostrava essa terra, se ela já tinha sido descoberta, né?
Então, isso tudo é muito questionável e a gente precisa refletir sobre a descoberta do Brasil, que, né, não foi descoberta nenhuma. Foi uma ocupação de uma terra, uma exploração e toda essa história triste que a gente conhece. Outra coisa que estava acontecendo no mundo, comprovação de que a Terra é redonda. Aí o Fernão de Magalhães propõe uma navegação pela volta ao mundo. Tá? Depois do cara lá que foi queimado, coitado, o Fernão vai lá e propõe uma navegação para fazer a volta ao mundo e o pessoal consegue fazer uma navegação de volta ao mundo e se comprova aí que a Terra é redonda, tá? Na literatura surge Luís Camões, tá? Eu tô falando aí desse período 1500 e 1600. Quando surge Luís Camões? 1550, por aí ele publica Os Lusíadas em 1572, que é um livro muito importante para a literatura europeia. Vocês devem estar pensando, por que a gente não está falando sobre a literatura europeia nas aulas de literatura? Porque o Enem, ele cobra a literatura brasileira, tá? Então, quando vocês chegarem na prova do Enem, vocês vão encontrar a literatura brasileira, e ela acontece a partir desse momento. E surgiu também o William Shakespeare, tá? O ilustre teatral. Era isso que estava rolando aí no mundo, nesse período de um século, tá? Ficaram com alguma dúvida? Beleza, então. Vamos dar prosseguimento. Opa, pulei demais. Não. Bom, então vamos entrar aí no quinhentismo agora de fato. O que acontece no quinhentismo? O quinhentismo, ele é dividido em duas literaturas. A literatura informativa e a literatura de catequese. Como assim de catequese? A literatura que foi criada para catequizar os índios. E o que acontece? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios falavam ali tupi-guarani, não se tinha um registro escrito, por isso se diz que não se tinha a literatura do Brasil, e com a literatura informativa, a gente passa a ter um registro escrito dentro da nossa terra. Então, o que aconteceu? Navegação lá do Pedro Álvares Cabral, uma galera junto, aquela história ali da navegação, exploração, e toda navegação tem o quê? Um escrivão. E o que o escrivão faz? Vai anotando tudo o que está acontecendo, né? Por quê? Aquela navegação, ela não era sem propósito. E tudo que acontecia ali devia ser informado à coroa. Então, qual era o papel aí do Pero Vaz de Caminha, o cara que está na foto? Era escrever, era basicamente dar satisfação para a coroa, né, europeia. O que acontecia na viagem, o que tinha na terra, o que não tinha, como é que era e como é que não era, ele era o responsável por descrever. Então, aí se inicia a nossa literatura, a literatura informativa. Informativa por ele precisar descrever o espaço onde estava acontecendo aí a descoberta, tá? Quais as características, então, do Pero Vaz de Caminha? Textos sem preocupação estética, tá? Não era algo literário, era algo descritivo, era uma literatura descritiva. Era para informar a coroa, ele descrevia o quê nesses textos? A fauna, a flora, os nativos brasileiros, se tinha recursos, se tinha ouro, né? Que era o interesse da coroa, e exaltava também muito a natureza. São cartas bonitas, sim, é uma escrita muito bonita, mas não tinha a estética, tá? Ele também retratava possibilidades de exploração dentro dessas cartas e fazia crônicas de viagem. E qual é o valor desse documento? Um valor muito grande, né? Histórico e documental do que foi os portugueses chegando aqui no Brasil. Então, esse é o Pero Vaz de Caminha, tá? E essa
literatura informativa. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre a literatura informativa e sobre o Pero Vaz de Caminha? Então, vamos ver agora um trechinho da famosa carta. Vitória Nunes, não o quê? O que houve? Fala para a prof. Ah, tá. Não ficou com dúvida, beleza. Quem aí não conhece essa carta? Eu quero saber. A carta do Pero Vaz de Caminha. Olha meu fio aqui. Vocês não conhecem? Nunca nem viu? Bom, é uma carta famosa na literatura e que normalmente a gente vê no ensino médio, ali no início do ensino médio. Por quê? É a carta aí que é como se fosse a estreia da literatura. É o primeiro texto escrito no Brasil, só que pela visão do homem europeu, né? Então aqui eu trouxe um trecho e depois temos questões para resolver, que também tem um trechinho que é importante a gente ver, né? Então vamos ler todo mundo junto esse trecho desse português aí, lá de 1500. Vamos ver como é que era, só para a gente ter uma ideia dessa descrição, né? Ali veríeis, difícil, galantes pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas, não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa de joelho até o quadril e a nádega toda tingida, daquela tintura preta. E todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés. E suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Todos andavam rapados até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Trazem todos as testas de fonte a fonte tintas de tintura preta, que parece uma fita preta de largura de 2 dedos. Viu? Então, esse aí é um. Do que ele está falando aí? O que o Pero Vaz de Caminha está falando? De quem ele está falando nesse trechinho aí da carta? É, dos indígenas. Ele inclusive, tem essa parte aí que ele fala com as vergonhas tão nuas, né? Porque os indígenas andam nus. E aí o homem europeu chega aqui no Brasil e vê aquilo e fica, que isso, mas aqui, ó, Pero Vaz de Caminha, ele explica que essas vergonhas estavam nuas, mas com tanta inocência, assim, descobertas que não havia desvergonha nisso. Então, era uma naturalidade. Elas enfrentavam, as indígenas enfrentavam essa nudeza com naturalidade. Por quê? Porque era a cultura, não é a cultura indígena, né? Estranho era o europeu entrando na nossa terra aqui da forma que entrou. Tá? Esse aí, então, é um trechinho da carta do Pero Vaz de Caminha. Depois a gente vai dar mais uma olhadinha. Mas era bem essa questão de descrever, tá? Lembrem o seguinte, e façam essa relação. Literatura informativa é de descrição, tá? Descrever o que tinha na Terra, o que tinha no Brasil. Como eram as pessoas, o que tinha de riquezas naturais, tá? Então era aquele instinto de exploração o tempo inteiro, tá bem? Essa é a literatura informativa. Agora vamos ver, soluço, a literatura jesuítica ou de catequese, que é aquela que eu havia falado antes também, tá? O que é isso? O que parece para vocês literatura jesuítica? O que vocês pensam quando eu falo isso? Sem ler os troços que estão ali. Só me digam. Dos inquisitores? Não. Não é dos inquisitores.
Jesuítas. Ótimo. Quem mais? Padrinho. É o padrinho, né? O que acontece? O que é a literatura jesuítica? É a literatura para catequização. Catequização de quem? Dos indígenas. Né? Aquela parte lá da história. O que aconteceu, né? Então, dentro dessa navegação, além de vir um escrivão para relatar tudo o que estava acontecendo, vinha também padre. Por quê? O mundo era muito católico, né? Nessa época. Hoje em dia também, né? Mas nessa época o que predominava era o catolicismo, né? E também tinha tido aquela reforma protestante, então estava num momento conturbado e eles queriam levar a fé cristã e católica para outros lugares. E aí, nada melhor que um monte de gente que não fala português para explorar e para catequizar, né? Então, quem é o cara aí da literatura jesuítica? É o padre José de Anchieta, esse aí que está na foto com uma carinha de padrinho, tá? Quais são as principais obras, então, do padre Anchieta? Poemas à Virgem, que tem até uma história que agora eu vou contar para vocês, e a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, tá? O que é isso, a arte da gramática? O cara, ele foi tão inteligente, assim, né, no sentido de catequizar, que ele criou a primeira gramática tupi-guarani. E o que isso quer dizer, né? Poxa, vem um povo que fala uma língua diferente para a tua terra, e aí eles ficam, né, eles estão invadindo a tua terra, e aí eles começam a tentar te conquistar, né? E os indígenas eram inocentes nesse sentido. E o que o padre José de Anchieta fez para catequizar e conquistar a visão deles, conquistar o interesse? Ele criou essa primeira gramática tupi-guarani e ele ficou ali observando o que significava cada palavra, fez essa gramática e aí ele começou a criar peças teatrais, tá? Com essa gramática tupi-guarani. E como é que eram essas peças teatrais para conquistar ali os índios, né, e catequizar? Os índios e vamos pensar em personagens, tá? O personagem que ficava ali vestido não, ficava como a característica de um indígena, ele representava um diabo naquela peça. E aí, quem é que era o Deus, Jesus, os bons, era o homem branco, ou os indígenas vestidos de roupa, arrumados como homens europeus, tá? Então, essa era a mensagem que eles passavam dentro dessas peças teatrais. Até uma demonstração de que ser indígena, respeitar aquela cultura indígena era uma coisa diabólica, né? E foi dessa forma que foi se conquistando esse espaço, foi dessa forma que foi se catequizando os índios, tá? Foi com teatrinho, foi com gramática, primeira gramática, foi ensinando, etc. E quais eram as características, então, da literatura jesuítica? Tema teocêntrico, né? Que envolve a religião. Ele trabalhava aí, o padre José de Anchieta trabalhava com poemas, peças teatrais e textos teatrais. Tinha uma preocupação estética com o que se estava escrevendo, porque o padre de Anchieta escrevia poemas, ele escrevia peças, e poema tem um formato estético. Uma peça teatral, para ser escrita, ela tem que respeitar aquela forma estética. Então, aqui na literatura jesuítica, a gente tem um respeito à estética, que diferente é na literatura informativa. A literatura informativa é apenas para descrição e informação à coroa. É a satisfação da coroa, tá?
Outra característica, tom didático pedagógico. E para o fim de catequizar os índios, tá? Era justamente para isso, catequizar os índios. E a história que eu ia contar para você sobre o Poemas da a Virgem, isso aí eu vi que o padre José de Anchieta, ele foi preso, é uma história, né? Ele foi preso pelos índios um tempo, assim, porque ele né, entrou ali na comunidade indígena para catequizar eles, e eles pegaram ele, uma comunidade mais fechada, e eles pegaram ele e deixaram ele preso naquela comunidade. E aí ele começou a escrever esses poemas, são 500 poemas, tá? E aí a história conta que ele pegou um gravetinho e escreveu tudo na areia, os 500 poemas, tá? E enquanto ele estava preso, ele criou todos esses poemas. Aí ele saiu ali daquela prisãozinha e escreveu um livro, porque ele lembrava de tudo que ele tinha escrito na areia. Então, isso aí é uma história que eu não sei se é uma lenda, se é verídica, mas é uma história sobre esse Poemas à Virgem, né? Sobre o padre José de Anchieta. Então, essa é a literatura informativa, literatura jesuítica, literatura de catequese. Por quê? Por que era literatura de catequese? Porque catequizava os índios. Então, lembrem disso. Literatura jesuítica, o quinhentismo dividido em duas literaturas, a para a descrição do espaço e da satisfação à coroa, e a literatura jesuítica de catequese para catequizar os índios e, de certa forma, conquistar, né, sem guerra, sem briga, um espaço. E o ouro, né, que era o que eles vieram atrás. Agora, vamos dar uma olhada num trechinho de um poema, tá? Que é um trecho de um poema que está nesse livro, Poema Virgem, tá? Olha aí, aqui tem uma fotinho de como uma representação, né, uma pintura de como aconteciam os cultos católicos na época, tá? Então vamos ver aí o trecho de A Paixão e o Pranto da Virgem na Morte do Filho. Como escrevia aí o padre José de Anchieta? Vamos analisar. Minha alma, por que tu te abandonas do profundo sono? Por que no pesado sono tão profundo ressonas? Não te move a aflição dessa mãe toda em pranto, que a morte tão cruel do filho chora tanto, e cujas entranhas sofre e se consome de dor ao ver ali presente as chagas que ele padece. Em qualquer parte que olha, vê Jesus, apresentando aos teus olhos cheios de sangue, tá? Então, bem profunda essa, de dor, de sofrimento, mostrando o olhar aí para uma mãe que perdeu o filho, tá? E ele, aqui, eu só trouxe esse trecho para vocês verem como ele tinha uma preocupação estética, também com a rima, né? O movimento desse poema, ó. Pranto, tanto, tá? Vocês veem o movimento desse poema, dessa poética, né? Olha aqui o comentário do Lucas. Existe um monumento aqui na cidade de Itanhaém, não conheço, Itanhaém, litoral do sul de SP, chamado Cama de Anchieta. Dizem que ele expressava seus sermões para os indígenas por ali. Ah, que interessante. Tu é dessa cidade? Que legal. Sempre legal saber essas informações, né? Para o Lucas responder. E aí, quero saber, vocês ficarem com alguma dúvida sobre a literatura de catequese? O que vocês acharam? Quero saber, o que vocês entenderam aí dessa literatura muito interessante? Tu não sabia?
Tá, e qual é a diferença aí? Sem olhar para o slide, qual é a diferença da literatura de... Olha aí, já me esqueci. Literatura jesuítica vocês estão vendo, né? Não dá para... Mas qual é a diferença das duas? Qual é a diferença da literatura de informação, informativa, e a literatura jesuítica? Quero que vocês me respondam. Tu tem um no quê, Júlia? Os jesuítas não são considerados inquisitores? Então, eu vou pedir que tu pergunte essa para o professor de história, tá? Porque eu acredito que foi aí que começou a guerra dentro da Igreja Católica, né? Que não quer dizer que os jesuítas são inquisitores, se separou em três vertentes, né? Os inquisitores, que eram ali os mais conservadores com as ideias da igreja, os protestantes e os que eram contra a reforma protestante. Então, ficou esses três grupos. E acredito, não sei se estou falando isso corretamente, mas os jesuítas ficaram ali contra essa reforma e a parte conservadora foi para os inquisitores. Então, não quer dizer que jesuíta é inquisitor, mas te peço para perguntar para o professor de história. Olha aí, todo mundo acertando. Informativa não havia tanto tratamento textual, descritivo. Jesuítica, preocupação estética com os textos, utilizada para passar o conteúdo do tiozinho e da igreja. Exatamente, Vitor. Vitória. Informativa era para descrever, jesuítica para catequizar. Isso mesmo. Vou até pesquisar depois. Pesquisa depois e me conta, que eu fiquei curiosa agora também. Mas essas coisas da história, tem coisas que eu não tenho muita certeza, assim. Eu só sou professora de literatura, pelo amor de Deus. Tá? Ó, o Vitor, tratamento textual estética. Muito bem. Mas para mim, inquisitores seriam as pessoas que vão disseminar a fé. Não, Júlia. Os inquisitores não são o que vão disseminar a fé propriamente. Os inquisitores, eles eram muito conservadores e usavam a fé para isso também, né? Porque se criou esse movimento inquisitor para se manter um conservadorismo da região católica. Mas não quer dizer que quem era católico era inquisitor, porque pode ser que o pessoal tivesse uma tendência a pensar dessa forma, a pensar que a mulher que fala de tal forma é bruxa, tem que ser queimada, pode ser, mas não quer dizer, os inquisitores eram aqueles que botavam o pessoal na fogueira, de fato, e que pensavam e que propagavam essa ideia, né? Mas, por exemplo, o padre Anchieta, ele não era considerado inquisitor, mas para a consciência, né, da época, a gente não sabe, pode ser que ele concordasse lá na Europa, mas acredito que como ele veio nessa missão aí de catequizar os índios, os indígenas, acredito que não, que ele não era um inquisitor, porque o povo que habitava aqui eram diferentes, né? Eram muito diferentes daquilo que eles conheciam. Então não tinha como eles queimarem as pessoas, não tinha como eles fazerem isso da forma que eles faziam lá na Europa. Então, acho que essa relação que tu faz de jesuíta com inquisitor é um pouco precipitada, porque não é exatamente assim. Mas tem que dar uma olhada mais a fundo na história, né? Porque eu tô entrando tô entrando em outra área, não é a minha área, tá? Mas espero que tenha esclarecido alguma coisa. Aqui o Lucas perguntou, mas no caso, todos eles tinham esse quê de doutrinação dos indígenas? Sim, todos tinham esse quê de doutrinação, que a ideia era que
indígenas fossem realmente doutrinados. Por quê? Não era para chamar o pessoal para religião, uma seita ali para rezar para Jesus. Não, né, gente? Era para conquistar o território, para explorar o território, para pegar ouro. Essa é a verdade, tá? Tem a parte da católica, por quê? Eles chegam com esse pensamento catolicista, jesuítico, para conquistar. É uma conquista, né? E isso, de certa forma, deixou os indígenas alienados à catequização. E o que aconteceu? O território foi tomado, né? Foi colonizado, de cima a baixo. E aí, essa é a história que a gente tem aí do Brasilzão, tá? Espero não ter falado bobagem sobre os inquisitores, mas acredito que não eram todos jesuítas, não, até porque se separou naquela estrutura que eu te falei, em 3. Júlia, se separou ali no pessoal que era contra a reforma, os protestantes que queriam modificar coisas, e o pessoal inquisitor. Então ficou nesses grupos. Quem era inquisitor, quem era protestante ficava ali querendo a reforma do pessoal, e os contra a reforma não necessariamente eram inquisitores, tá? Vamos encerrar aqui e agora vamos para outra parte da nossa aula, que são as questões, tá? Que questões? Questões que caem em Enem, em vestibular. Vamos ver agora como o quinhentismo vai cair no Enem e em outros vestibulares, porque eu trouxe uma questão que não é o Enem, é outro vestibular, tá? Então vamos lá ver como isso é cobrado no Enem. Aqui, ó, uma questão de 2013, tá? Que é aquela questão que eu falei que aparece um pedacinho da carta do Pero Vaz de Caminha. Vamos ver o que ele fala. Já vão lendo aí e entendendo a questão, porque eu quero que vocês respondam e expliquem por quê, tá? Então, vamos lá. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão, nos pareceu vista do mar, muito grande, porque a estender os olhos. Não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem no vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente, tá? Então esse aí é um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha que ele mandou a coroa. Então olha aí a visão do homem europeu para com os indígenas. Aí o final até parece, né, que era para salvar as pessoas, mas tá. Vamos ver o que o Enem vai pedir para gente. A Carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo: a. Valorizar a catequese e ser realizada sobre os povos indígenas. A ser realizada pelos povos indígenas, tá? B. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. D. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Chega esse horário, eu não consigo mais falar. E. Criticar o modo de vida dos povos autóctones. Meu Deus do céu, eu tô falando tudo errado. Para evidenciar a ausência de trabalho, tá? Eu vou botar aqui uma enquete e quero saber qual resposta vocês acham que é. Vou esperar vocês. Aí, ó, falta metade de responder.
Vamos lá, é só clicar aí na opçãozinha. Vocês pensaram por quê? Qual é o objetivo? Qual será o objetivo que o relato explica? Já pensaram? Posso publicar o resultado? Ai, tô cheia de soluço. Bom, vou publicar o resultado de vocês. Ó, maioria, 43% votou na A, tá? Três pessoas, 21% na B, 1% na 7% na C e 4%, 29% na D, tá? Agora eu vou tentar tirar essa enquete para eu poder ler e a gente dialogar. Só deixa eu ver como é que eu tiro. Não sei. Tá. Quero saber por que vocês responderam que é a A. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Quem respondeu A, me explica por quê. Achou que é a que faz mais sentido? Tá bom, Nicole. Tá válida, válida. Tá, então a pergunta aí do Enem é como essa carta permite entender o projeto do colonizador para a nova terra, o Brasil, né? Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. E o que ele está dizendo aí na carta? Porque no final do trecho diz sobre salvar essa gente. Em segundo, ele seria pela catequese. Exatamente. Muito boa resposta, Vitória. É isso aí, né? Essa é a resposta correta, pessoal. Já vou acabar com o mistério, porque daqui a pouco acaba a aula. Não dá para ficar respondendo todas. Mas agora vamos ver. Tá. Por que essa valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos? É exatamente o que a Vitória falou. Ali no final ele deixa claro que é a missão ali, o melhor fruto vai ser salvar a gente, o pessoal, os povos indígenas, tá? E como é que eles salvavam esses povos? Pela catequização, né? Então, a resposta correta é valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos, tá? O objetivo deles não era descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade do pessoal europeu. Queria conseguir tirar isso aqui, mas não consigo. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial europeu, acho que é essa. Também não era transmitir o conhecimento, né? Porque o que eles queriam? Eles queriam realmente era catequizar os indígenas e não necessariamente transmitir um conhecimento, né? Transmitir o conhecimento da, da catequese da católica ali, da consciência cristã, tá? E isso, de certa forma não, completamente foi uma, uma distração, né? Uma forma de conquista e de conquistar aquela gente para conquistar o território, né? A D, realçar a pobreza dos habitantes. Não, né? Essa aqui fora de cogitação. Por que eles vão realçar a pobreza deles para demarcar algo, né? Então, não. E E, criticar o modo de vida dos povos. Também não. Então, correta, alternativa A, tá?
Vamos para a próxima questão. Lucas, quer falar alguma coisa? A próxima questão é da Universidade UFV, tá? E aí é uma questão sobre um trechinho de um poema do Anchieta, tá? O Alto de São Lourenço, um trecho de Alto de São Lourenço. Era as coisas mais bonitas aí que o José de Anchieta escrevia, que eram os seus autos. Ele escreveu uns autos. Tem muitos aí pra gente ver, mas eu não trouxe porque não vai cair exatamente isso, não é essa pegada do vestibular, né? Vamos ver qual é, então. Leia a estrofe abaixo e faça o que se pede. Dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados, tá? Então, lembrando aquela questão sobre o teatro jesuítico, tá? O que acontecia nesse teatro? E qual é a cultura indígena? Eles têm rituais, eles fazem danças ritualísticas, usam ervas ali, né, que eram os recursos deles. Então, tudo isso aparecia ali naquele teatro para mostrar que aquilo era diabólico, né? Então, que era errado. Vamos ver o que a questão pede. Assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe acima, pronunciada pelos meninos índios em procissão. Então, o que acontecia? Padre Anchieta fazia aí os meninos índios se pronunciarem, né? Como dizendo que era errado aquilo que os seus pajés faziam, que era um vício, né? Então vamos ver as alternativas. Os meninos índios presentes, os meninos índios representam o processo de aculturação em sua concretude mais visível, como produto final de todo um empreendimento do qual participaram com igual empenho a coroa portuguesa e a campanha de Jesus, tá? Companhia de Jesus, desculpa. B. A presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e acabada daquilo que se convencionou chamar de literatura informativa. C. Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura, ao mencionar as danças rituais e as magias praticadas pelos pajés. D. Os meninos índios são figuras alegóricas, cuja construção como personagem atende todos os requintes da dramaturgia renascentista. E os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a catequese trazida pelos jesuítas, de quem querem libertar-se tão logo seja possível. E aí, pessoal, o que vocês acham? Qual é a afirmativa verdadeira, considerando essa estrofe aí que a gente leu? Dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. E aí? Eu não vou botar enquete, porque senão fica tapando o negócio ali. Botem aí a alternativa que vocês acham. Ah, não sei, Júlia. Ah? Tá. Vocês todos acertaram. Olha, a resposta aí, a Sofia estava escrevendo ainda, botou, a resposta para Sofia, não valeu, Sofia, tá? Então, a alternativa verdadeira aí, conforme o que está dito na estrofe do poema, do Alto do São Lourenço, de São Lourenço, é os meninos índios representam um processo de aculturação. O que essa palavra significa para vocês? Aculturação. Quero saber, o que vocês entendem sobre aculturação quando leem essa palavra? A aculturação, não necessariamente apropriação cultural, né? Mas o termo ele serve como negação em muitas palavras. Então, quando tu
bota o A na frente de uma palavra, no caso de cultura, de culturação, é como se tu dissesse a não cultura daquilo. Então, vamos ler de novo essa frase, para vocês entenderem melhor. Uma ruptura de uma cultura também, exatamente, Lucas. Uma ruptura daquilo, uma aculturação, uma não cultura, de modo grosseiro falando, uma não cultura, tá? Porque o termo a, ele representa um não, tá? Então, os meninos índios representam um processo de ruptura com a cultura em sua concretude, mais visível como produto final de todo o empreendimento do qual participaram com igual empenho a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus. Tá? Campanha de Jesus. Isso. Então, exatamente aí, ó. Só, né, no se ligar nessa aculturação, vocês já matariam a questão, porque é isso que está mostrando aí, tá? Mas muito bem, todos acertaram, conseguiram pegar. Agora, só mais uma questão, respondendo rapidinho para não passar muito do intervalinho de vocês. É uma questão do Enem, essa. Alguém aí já fez Enem? E fez no ano de... Que ano foi essa questão? Não botei. Mas foi... Eu fiz esse Enem. Acho que foi 2016, 17. Não consigo lembrar agora. Fez os 2 últimos, Júlia. Ótimo. Essa questão eu não lembro de que ano foi, mas vamos ver ela, porque ela é uma questão de um Enem, acho que recente. 2015, talvez, não sei. Bom, vamos lá. Texto 1, que é da carta do Pero Vaz. Olha aí, outra carta. Então, cai bastante, né, no Enem. Já caiu 2 vezes, outras mais, tá? Andaram na praia quando saímos 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia. 400 ou 450, alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhe davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com as suas tinturas que muito agradavam, tá? Então aí é uma descrição do Pero Vaz de Caminha. E o texto 2. O texto 2 é uma obra de Portinari que se chama O Descobrimento do Brasil, tá? Outra coisa para a gente entender, obra artística representa a literatura também, tá? Música representa a literatura também. Uma série, um filme, também tem literatura. Então, a literatura é muito presente em muitos espaços, né? Espero que vocês percebam isso a partir de agora. A literatura é presente em muitos espaços e quanto mais a gente trabalhar sobre as escolas literárias, a gente vai perceber isso, que a literatura ela está presente em muita coisa, tá? E vamos agora ver, então, essa obra do Portinari. Olha aí, o que aparece para vocês nessa obra? Os índios com arco e flecha, o navio chegando, né, na terra. Como é que estão esses índios? Eles estão apontando a flecha, né? Então eles não estão se agradando daquela situação. Não é bem como contam as cartas do Pero Vaz de Caminha, né? Ele conta que o pessoal precisa de ajuda, que não sei o quê. Não é bem assim, tá? Agora, vamos ver o que o Enem vai pedir nessa questão. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constatou-se que a carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Olha aí. B. A tela de Portinari retrata indígenas nus, com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a constatação de uma linguagem moderna. C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador
sobre a gente da terra. E a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. D. As duas produções, embora usem línguas diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. A pintura e a carta de caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. E aí, pessoal, qual é a questão? Qual é a alternativa certa? Quero ver o que vocês entenderam. Muito bem. Ficou entre A, C e D, Júlia. Entre um monte A? Por que tu ficou entre A? Tu não... Por quê? Me explica por que tu ficou entre A. O que tu acha que é A, Júlia? Faz sentido. Porque faz sentido para ti? Tá. Mas por que faz sentido para ti se no final da alternativa A diz o seguinte: preocupa-se apenas preocupa-se apenas com a estética literária. E o que é, e onde se encaixa o Pero Vaz de Caminha? Na literatura informativa, né? E o que a literatura informativa respeita? Não respeita uma estética literária. Então, essa questão não é a correta, tá? E a maioria aí respondeu a C, a alternativa correta, tá? A nossa alternativa aqui, eu vou simplificar e não vou passar por todas as questões, porque eu passei do tempo já. É a C, a nossa alternativa correta, tá? É a carta como um testemunho histórico-político. Mostra o olhar do colonizador sobre a terra, agente da terra, e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Então, é exatamente isso que a gente tem que perceber nessa questão. As duas posições. O que o Pero Vaz de Caminha estava falando? Que o pessoal estava galante, que estava bonito, que estava pintado, que, né? Portinari já mostra outra visão. Mostra a visão do povo que estava, a inquietação dos nativos dessa terra. Eles estavam apontando a flecha lá para o navio. Não estavam contentes com essa invasão, tá? Então, com essa me despeço. Muito obrigada pela aula de hoje. Desculpa pelas dúvidas históricas que eu não soube responder, tá? Perguntem para o professor de história, pelo amor de Deus, para ele responder, ou ela, não sei quem é professor de história, para responder para vocês. Um beijão. Acompanhem as aulas no YouTube quando der. Desafio no Facebook, Instagram e Twitter, tá? Um beijão para vocês, uma boa noite e boa aula para vocês. Um bom intervalo, tá bem? Até mais. Beijão. Se cuidem, hein? Ó.